E como é que era seu inglês, assim, quando você chegou aqui? Como é que tava? Eu já falava inglês. Você falava bem já? Falava porque eu tinha trabalhado em uma multinacional antes, então eu já falava bem inglês. Só que você acha que você fala bem inglês. Você chega aqui, você não fala nada, né? Um dos meus filhos, eu tinha colocado as crianças na escola lá no Brasil para aprender inglês. E eles chegaram aqui no primeiro dia de escola, eles foram pra escola, eles voltaram, mãe, eu não entendo nada do que eles falam. Aí eu falei, filho, mas você não fez inglês? Foi uma porcaria, não é nada do que eles me ensinaram e ficou bravo. Mas também criança, né? Passa um mês já tá falando fluente, você fala como? Gente, mas essas escolas que fazem conversação, baseado na conversação, totalmente aprovado, tá? Inclusive, tamo aí. O cara tá louco por um patrocínio, viu? O problema não era da escola. O problema era a criança que não queria estudar mesmo. Isso é normal. Isso é fato. E aí, tanto que chegou aqui e aprendeu o inglês. Me perdi. O inglês, isso. Você falou que tinha uma história que você ia contar de brasileiro se dando mal, alguma deixa coisa. Ela terminar só essa, daí ela entra... Desculpa, achei que tinha terminado. Senão vai virar uma história dentro da outra. Eu tô animada aqui, tô empolgada. Não, aí você tava falando, né, do lance do inglês. Você falou que já falava bem, mas ele chegou e... Não falava nada. Achei que falava bem, não falava. Porque quando você trabalha no Brasil, eu acho que as pessoas que vão falar inglês com você, elas têm paciência com você. Aqui, ninguém tem paciência. Você vai falar, a pessoa não entende o que você fala, ela te atropela, ela faz cara feia. As meninas do Walmart faz cara feia pra você, né? Quando você fala errado alguma coisa. E aí eu fiquei muito retraída um período da minha vida para o inglês, E ainda mais que eu trabalhei numa padaria brasileira, e aí eu só falava português, raramente eu falava inglês, então eu fiquei bem travada. Quando eu comecei na contabilidade, no escritório de contabilidade, eu tinha que falar com a IRS, que é a Receita Federal aqui. Eu tinha que ligar para o Estado para discutir imposto de cliente que estava errado, crédito, débito de cliente que tinha sido lançado errado. Então, aí eu falei, não, eles são obrigados a me entender. Se eu falo mal, se eu falo bem, eles têm que entender. É o único jeito que eu tinha para sair dali, né? Pra conseguir resolver o problema. E aí, acho que fluiu bem, assim. Quando você tira aquela neura de que você tem que falar certo, eu tirei a neura de que você tem que falar certo e botei, eles têm que me entender. Eles têm que ter paciência comigo, e aí foi. Mas tem que assistir bastante série, né? E pro seu marido também era... Ele não fala inglês até hoje. Ele fica, Fernanda, fala isso pra mim. Gente, é engraçado isso, mas irrita a gente, viu? Olha o problema familiar, a gente puxa o problema familiar pro podcast. Esse aqui é o nosso quadro Casos de Família. Isso. Ele não fala inglês até hoje. Mas uma galera, né? A gente conhece muita gente que não fala, não brasileiros e também, tem uma galera... Só que daí você não fala inglês. Não fala. Ótimo, só que ele não fala inglês, mas ele quer conversar com as pessoas. E aí ele senta e fala, pergunta essa coisa aqui pra ele. Pergunta isso, pergunta aquilo. Aí eu falo, pergunta, é assim que se fala. Ele, mas se ele responder, eu não sei o que ele tá respondendo de volta. Aí eu tenho que ser a intérprete. Entendi. O pior é meu pai, que ele, quando veio pra cá, ele queria introduzir o português para as pessoas. Aí, ó, tá vendo? Aí ele insistiu em dar bom dia em português, assim, durante uns dias, aí ele percebeu que não tava surtindo efeito. Que ninguém tava entendendo, né? Aí a gente ensinou ele a falar good morning e tal. Daí pelo menos isso ele sabia falar. Mas... Meu avô, quando veio pra cá, ele também, ele amava. Mas aí meu avô é o contrário, ele amava falar inglês. Aí ele ia na laundry, por exemplo, e falava good morning. Ele amava que ele sabia falar good morning. Cara, minha sogra, ela veio, coitada. Ela tá vindo de novo, né? Um beijo pra minha sogra, Sueli. Beijo, mãe. Tadinha, ela veio e aí às vezes ela ficava sozinha em casa. E a gente tava trabalhando. Todo mundo trabalhando. E a gente falava, Sueli, vai lá dar uma mandada, né? E tal. Ela, não, mas por quê? Eu tenho muito medo se alguém falar comigo. Tadinha, gente. Mas é verdade, só né? você falar que você não fala, tá tudo certo. E daí ela, não gosto. Tadinha. Mas tem bastante... Aqui, nessa área, tem bastante pessoa que fala espanhol também? Sim, né? Bastante. Lá no Queens também tem bastante gente. O mais engraçado foi a minha madrasta, a Sônia, que é casada com meu pai. Ela já tentava falar e tal, né? Só que quando eles vieram, a gente olhava pra ela tava tentando conversar com alguém, porque ela ficava agoniada, que ela não conseguia comunicar, mas ela queria muito. Aí, a hora que você olhava pra ela tava fazendo mímica pra pessoa.
Cara, é muito engraçado. E a pessoa responde e eles têm, não Exato. tem. Eles Ela têm um entendia, diálogo, assim. exato, conseguia, Eu não sei se a pessoa entende o que é, porque minha avó é assim, igual a sua Madrasta. a sua madrasta, isso. Ela fala com a pessoa responde e ela, você viu o que ele falou? Ele tá conversando comigo, mas ela não entendeu. Eu acho que ela imaginou o que ele tava respondendo. Mas é muito engraçado quando eles vêm pra cá, né, gente? Tem algum perrengue, assim, especial que você lembra, assim, da língua? Alguma coisa que marcou? Gente, com você, é tanto perrengue, você me pegou de surpresa, mas eu já falei tanta coisa errada. Eu contei isso uma vez, eu tenho uma amiga que chama Beth. Uhum. E uma outra amiga é casada com um americano e ele ouvia a gente chamando a Beth. Beth. Aí um dia ele perguntou pra mim, ele falou, Fernanda, por que você chama a Beth de beach? Aí eu, não, você tá entendendo errado. Aí ele, eu escuto isso. Por que todo mundo chama ela assim? Nossa, fiquei super envergonhada. Falei, não, a gente não chama ela assim, não. Cara, isso foi muito bom. Gente, nome, você confunde. Aí você vai falar uma palavra, você fala outra. O americano fica assim pra você. Isso tem de monte. É porque beach de praia e bitch. Parece mais com Beth, né? Parece mais com Beth, é isso mesmo. E a gente é Beth. Cara, muito porque bom. TH pra gente é T, né? É ti. E brasileiro tem a mania de colocar o I no final. Eu tinha um professor de inglês que ele sempre falava isso. Aqui, né? Um professor de inglês aqui nos Estados Unidos. Ele falou, cara, eu não entendo por que os brasileiros têm essa mania de colocar o I no final. Tipo... Beth, tudo, né? Tipo, você vai colocar alguma coisa no passado com ED, ele corta, né? Tipo, você não fala não fala, mas muita gente fala, né? A Então... gente, principalmente, é o nosso sotaque, né? Eu fui na mercearia. Outra coisa que o outro amigo americano me perguntou também. Eu fui na mercearia e pedi coffee. Coffee. Aí ele, o cara que tava me atendendo, coffee? Eu, coffee. Aí ele... What is coffee? Aí eu, coffee, water, coffee, to drink. Aí ele, coffee! Aí eu, nossa, que ridículo, né? Ele podia ter entendido, né? Gracinha. Coffee. Aí, porque coffee é você tossir, né? Uhum. Aí fui e contei essa história pra esse meu amigo americano. Aí ele falou, mas vocês têm essa mania, né? Quando vocês têm que falar o I no final, vocês não falam, tipo, coffee. Você fala coffee. E aí, quando você não tem que falar o I no final, tipo, o nome dele é Zac. Aí eu falo, Zeki. Aí ele fala,